dia. Bom dia. Isso, muito bom. Eu estou acostumado a falar com adolescente, jovem, aí a gente pergunta bom dia, boa noite, é aquele estardalhaço todo, né? Então, eu já falei isso uma vez aqui. Quando for eu pregar aqui, assim, eu vou falar bom dia, e tem que soltar a voz para falar bom dia. Beleza? Combinado? Pessoal, o Ricardo, né, me passou essa missão de fechar a série desse mês, e é uma série cheia do Evangelho, né? É uma série que nos mostra a realidade daquilo que Jesus fez por nós e do que isso gera em nós, né, na nossa vida, de realidade, de fato, assim. E eu não sei como vocês analisam essa questão do Evangelho, quando vocês param para pensar nisso. Eu estava aqui pensando agora, e eu passei essa semana toda pensando nisso, eu penso o tempo todo nisso, mas é normal para vocês pensar em um Deus que toma a nossa forma humana para viver a nossa vida, nos ensinando e nos mostrando aquilo que a gente nunca deveria ter deixado de viver, e Ele faz isso, Ele vem, e Ele paga o preço pelo pecado que era nosso, então Ele morre numa cruz, e Ele não fica morto, porque Ele não pode ficar morto, porque Ele não pecou, Ele é justo, e Ele ressuscita, e Ele faz isso tudo para nos ensinar, e para nos libertar, então para nos mostrar como nós deveríamos e devemos viver, e viveremos eternamente. Isso soa normal para vocês? Às vezes a gente acostuma com essa mensagem, né? Mas você consegue imaginar isso todo dia, assim, isso te incomoda? E aí, como é bom, eu fiquei pensando, como é bom, como foi um privilégio para nós passarmos 3 semanas aprendendo, então, e entendendo de fato o que significou e o que levou essa ação de Jesus de prático na nossa vida. Nós nos tornamos seus discípulos. Ele veio e Ele então nos ensinou como que a gente deveria viver. Ele fez isso de forma prática. Ele não enviou um e-mail, Ele não enviou uma mensagem. Ele veio e Ele viveu, e Ele caminhou com pessoas. E aí então isso se estende a nós, né? Isso chega a nós, alguns 1000 anos à frente. E então a gente sabe dessa realidade. Eu sou um discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Como é bom saber disso. Como é libertador saber disso. Isso para mim enche o meu coração de esperança. Isso me faz olhar para o mundo em que a gente vive, para as realidades que a gente vive, realidades muitas vezes difíceis, né, que todos nós passamos, às vezes com seus altos e baixos, dias de choro, dias de alegria. A gente liga a televisão e cada notícia pior que a outra e tal. Essa semana eu fui, não sei quais de vocês, né, puderam ver o acontecimento em Osasco, aquele pai que se joga com um filho de 6 anos de um prédio, cara, coisas terríveis, né, acontecendo à nossa volta. E aí mesmo assim, por causa da mensagem do Evangelho, eu olho para isso tudo e falo, eu tenho esperança. Minha vida não vai ser isso para sempre. E pelo contrário, eu já posso e eu já vivo realidades maravilhosas do reino de Deus na minha vida por causa do Evangelho. E porque hoje eu sou um discípulo de Jesus. Então, nós passamos 3 semanas aqui conversando um pouco a respeito disso. Nós vimos o que significa, de fato, ser um discípulo de Jesus. Nós vimos que um discípulo de Jesus é alguém que anda com Ele para ser seu imitador, para aprender a falar, pensar, fazer o que Ele faz. Eu acho muito legal aquela analogia, né, da pessoa que caminha tão próximo do Mestre a ponto da sua roupa ficar cheia de poeira. Esse é o convite que Jesus faz para nós, para vivermos essa intimidade com Jesus. Nós vimos também que, inevitavelmente, isso gera um custo, o custo do discipulado. É algo que é um chamado para todos, é algo que convida a todos nós, ele se estende a todos nós, mas é algo que estabelece também uma prioridade. O chamado de Jesus
para nós, enquanto seus discípulos, requer uma prioridade na nossa vida para seguirmos isso, né? E é algo também que impõe sacrifício, né? Não é fácil estarmos inseridos na realidade na qual nós estamos e sermos seguidores de Jesus. Muitos sacrifícios nós fazemos para que isso se torne real na nossa vida. Mas nós entendemos também no domingo passado que a mensagem que está por trás do discipulado é a mensagem de que o reino já está disponível para nós. O reino já é uma realidade para as nossas vidas. E aí é aqui que eu entro falando que isso é libertador. Isso não é algo que vai chegar, é algo que já está presente. E aí sim, não de uma forma plena. Um dia nós vamos receber isso de forma plena e vai ser maravilhoso. Mas como é bom saber que eu já posso experimentar realidades desse reino. E essa é uma mensagem que enche o nosso coração de alegria. É maravilhoso saber tudo isso. É maravilhoso saber que nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. E aí talvez você saiu daqui nesses 3 domingos pensando o seguinte: bom, eu entendi isso, eu recebo isso, eu quero isso, isso é maravilhoso. E aí então você talvez saiu daqui e passou alguns momentos da sua semana aí de meditação, de oração, tal, né, perguntando para Jesus: e agora? Então é agora que o Senhor volta, Jesus? Jesus, eu já entendi isso, eu quero isso para minha vida. É agora que o Senhor volta? Quem aqui nunca perguntou isso, né, para Jesus? Não precisa levantar a sua mão, mas eu já várias vezes pergunto para Jesus: Jesus, quando que o Senhor vai voltar? Senhor, volta logo. Eu já entendi o que é caminhar com o Senhor, eu já experimento isso. Volta logo, Jesus. Não é um anseio do nosso coração isso? A gente não fica pensando nisso. E aí, infelizmente, essa é uma ideia muito comum assim, para nós. Nós, de fato, vivemos perguntando muito isso, né? Pensando muito nisso. A partir do momento que nós já entendemos a nossa vida enquanto discípulos dele, o que o Evangelho fez por mim, como ele me alcançou, então agora eu vivo perguntando isso: Jesus, agora quando que o Senhor vai voltar? Volta logo, Jesus. E aí essa é uma... eu falo que isso é infelizmente, porque infelizmente mesmo, muitas vezes a nossa visão enquanto a nossa vida de discípulos, o ciclo dela tem a ver apenas com isso. Tem a ver apenas com o que Jesus fez por mim, e aí agora, então eu recebo isso, eu entendo isso, passo a me relacionar com Ele, então agora Ele já pode voltar. A nossa visão, enquanto discipulado, às vezes fica nesse ciclo apenas. E aí essa não assuste não, porque esse não é um privilégio só nosso, né? De fato, assim, a nossa vida de discípulo, ela começa no Evangelho, naquilo que ele faz, no convite que o Evangelho nos faz, a nossa aceitação, ou o nosso render a isso, e aí é isso. E eu vou usar a palavra do Ricardo aqui: só que não. Só que não é só isso. E um dia isso, na vida dos primeiros discípulos de Jesus, também foi assim. Os caras estavam sentados com Jesus certa vez, e aí então a gente tem uma narrativa em Atos, capítulo 1, versículos 3 a 8, que nos mostra uma realidade que é muito presente nas nossas vidas hoje, em relação a esse ciclo, da gente achar que é isso. Bom, então, já que eu aceitei, já que eu me rendi, já que eu fui salvo, agora Jesus pode voltar. E aí está tudo certo. E aí o texto de Atos, capítulo 1, do 3 a 8, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que está acontecendo com os discípulos aqui? A mesma coisa que muitas vezes acontece com a gente. Jesus, aqui, foi o momento pós-ressurreição, né, e ele estava então sentado, comendo com os discípulos, e aí então ele falando acerca das coisas do reino, de tudo que eles viveram, né, tudo que eles viram acontecer, tal, e aí ele fala, olha, não saiam de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Qual promessa? A promessa do Espírito Santo ser derramado sobre as suas vidas. Aí me levanta alguém lá e fala assim, opa, Jesus, então é agora que vai acabar tudo, o Senhor vai restaurar tudo. É agora então. Nós já entendemos o que é a nossa vida enquanto seus discípulos, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou e restaurou nossa vida. É agora que todas as coisas então vão ser restauradas. E aí a nossa versão ela deu uma acariciada assim, né, na fala de Jesus. Né? Porque, na verdade, o que Jesus quis dizer aqui foi assim, olha, não interessa a vocês quando é que o reino vai ser restaurado plenamente. Isso aí só cabe ao Pai. O Pai sabe a hora certa. E aí então ele continua, mas vocês vão receber poder para vocês serem minhas testemunhas. Em vários lugares e até os confins da terra. E essa é a fala de Jesus para nós hoje. Depois de nós aprendermos essa lição toda do que é ser discípulo de Jesus, como isso é um privilégio para nós, o reino já está entre nós, ele de fato nos salvou, ele nos salva, ele nos redime, ele traz paz e tal. E aí a gente pergunta, Jesus, então agora o Senhor pode voltar. E a fala de Jesus para nós hoje é, não cabe a vocês a hora que eu vou voltar, que o reino vai ser plenamente restaurado. E aí então ele faz um convite, ou na verdade ele ordena, e é uma ordem que ecoa para nós hoje. Então o que a gente faz enquanto isso? A promessa do Espírito Santo já foi cumprida. Nós temos o Espírito Santo em nós para sermos testemunhas. Em Vinhedo, na cidade onde você mora, até os confins da terra. E aí, isso então nos mostra que o chamado de Jesus para a nossa vida é assim, olha, venha, eu os convido para que vocês sejam meus discípulos. Mas o ciclo não termina aí. Não é agora que a gente pode querer muito, eu quero muito. Mas a nossa vida não tem que viver em função agora de Jesus, volta logo. Tá certo, eu já entendi. A nossa vida agora, ela deve ser uma vida que dê continuidade ao ciclo, de acordo com a ordem de Jesus. E a continuidade é, vocês são meus discípulos. Agora façam discípulos. Agora façam discípulos. E aí, eu queria fazer algumas perguntas aqui para vocês nessa manhã. Você já experimentou isso na sua vida? Você já experimentou na prática você ser discipulador, cuidador de alguém? Você já reproduziu isso na sua vida? Você conhece alguém que, a partir da sua vida, daquilo que você foi para aquela pessoa, estreitou o relacionamento dela com Jesus, e aí então se tornou um discípulo, um imitador de Jesus, a partir da ponte que foi você na vida dessa pessoa? A resposta para essa pergunta é algo muito sério. É algo muito sério, porque demonstra a continuidade do chamado de Jesus para as nossas vidas. O chamado de Jesus para as nossas vidas não é, me aceitem e passem a viver a minha vida em vocês e ponto final. O ciclo de Jesus é, aceitem o meu evangelho, deixe eu viver em vocês e reproduza isso na vida de outras pessoas. Façam discípulos. Mas eu tenho que concordar, talvez você esteja pensando, poxa, mas como isso funciona hoje? Antes de responder isso, eu quero dizer que isso é um desafio. Isso é desafiador. Isso é extremamente desafiador para o momento no qual a gente vive,
momento de sociedade, momento social que a gente vive. É trabalho, é viagem, enfim. Então isso é um desafio, mas é um desafio que em momento algum nós abrimos as Escrituras e vemos Jesus falando, olha, mas aí lá no século 21 o negócio não vai ser assim, porque vocês vão estar muito ocupados. Não existe isso. O chamado de Jesus continua sendo, sejam meus discípulos e façam discípulos. E eu gosto muito da narrativa que se encontra em Mateus 28, dos versos 16 ao 20, que mostra isso de uma forma muito específica. Jesus ele é claro nesse texto. É claro, a narrativa de Mateus apresenta esse chamado de Jesus para nós de uma forma muito clara, específica, não tem para onde fugir. O texto diz assim, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Fazer discípulos. Está passando. Fazer discípulos é uma ordem expressa de uma forma muito clara nesse texto, mas é uma ordem desafiadora. Eu queria levantar 3 questões que nos mostram por que é uma ordem desafiadora. Por que cumprir isso é uma ordem desafiadora para mim, é uma ordem desafiadora para você, é uma ordem desafiadora para a igreja. Primeira questão, é uma ordem desafiadora porque requer uma mudança radical no estilo de vida. O texto, durante a fala de Jesus, ele diz, vão e façam discípulos. É muito comum mesmo, a utilização desse texto para cultos de envio missionário, né, por exemplo. Então, a gente recebe um missionário aqui, nós vamos orar por ele e vamos enviá-lo para a África, para tribos indígenas e tal. E é comum nós utilizarmos esse texto para ocasiões como esta. Não tem nada de errado nisso, mas só que não é só isso. Esse texto, a ordem de Jesus expressa aqui, não tem a ver só com isso. Só com o envio de missionários para regiões distantes, para países distantes. Mas eu concordo que na nossa tradução, na tradução que nós temos acesso, talvez isso de fato seja passado para nós. Mas existe um viés aqui da conjugação verbal da nossa tradução que muda um pouco o sentido de fato da ordem expressa por Jesus. E aí a gente vai ter que recorrer ao texto original. Porque o texto original grego, ele nos mostra que essa ordem é uma ordem extensiva a toda a comunidade de discípulos. Nós temos em nossa tradução 2 imperativos. Né? Nós temos o vão e o façam. Né? O texto que eu li, da nossa versão que nós utilizamos, a NVI. Vão e façam discípulos. Então nós temos aí 2 imperativos, 2 ordens. Acontece que no texto original, o verbo ir não está no imperativo. Eu não vou ficar falando aqui grego, né? Não vou falar grego literalmente para vocês. Mas só que o que está dizendo aqui, o verbo ir no texto grego, ele está no particípio auristo passivo. Doido isso, né? Mas é isso. Tá? E o que ele quer dizer? O que ele está querendo dizer é que é algo que vai começar em um ponto específico, mas que vai se desenvolver. Ele vai ser algo prático. É mais ou menos como o gerúndio que a gente tem, né? Indo. Então é mais ou menos como se fosse o gerúndio que nós temos hoje. Ele indica uma ação que vai ser contínua a partir daquele ponto. A partir daquela fala de Jesus, isso vai ser contínuo. Então, assim, uma melhor tradução que passa a ideia clara do que Jesus está querendo dizer nesse texto, talvez seria, após esse momento, então imagine Jesus falando isso com os discípulos, olha, após esse momento aqui que vocês estão comigo, após isso que a gente está vivendo aqui, indo, ou seja, enquanto vocês viverem, e aí sim vem a ordem de Jesus, aí vem o imperativo de Jesus, façam discípulos. Então, por que isso muda? Porque Jesus não está mandando os discípulos irem para algum lugar.
Jesus não está falando com os discípulos, olha, vão para o Japão, vão para a África, vão para o Brasil. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando com os discípulos, enquanto vocês viverem, façam discípulos. E aí isso muda o nosso estilo de vida. É um desafio porque cumprir isso, da forma como Jesus está falando aqui, muda o estilo de vida. Muda o estilo de vida porque na prática o que Jesus está falando aqui é, olha, enquanto vocês forem ao shopping, façam discípulos. Enquanto vocês forem para o trabalho, façam discípulos. Enquanto vocês estão na faculdade, na escola, façam discípulos. Enquanto vocês estão no momento de lazer de vocês, façam discípulos. Essa é a ordem de Jesus. E aí, isso é um desafio porque isso muda o nosso estilo de vida. O meu estilo de vida agora passa a ser, enquanto eu vivo, onde eu estou, indo para onde eu for, eu tenho uma ordem de fazer discípulos. E aí, isso muda o nosso estilo de vida. E isso é um desafio para nós hoje. Mas isso também é um desafio, não apenas porque é uma mudança radical no estilo de vida, mas também porque isso nos inclui efetivamente na missão. E isso requer dedicação. O texto diz, batizando-os, como que vocês vão fazer isso? E aí ele fala, então, olha, enquanto vocês vão então fazer discípulos. E aí vocês vão batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vírgula. Ensinando-os a obedecer. Eu confesso para vocês que isso me assusta aqui. Esse ponto de Mateus 28 me assusta. Me enche de temor, me enche de medo. Porque muitas vezes a igreja tem limitado o seu campo de missão apenas à ordem de batizar pessoas. Nós nos satisfazemos quando nós trazemos pessoas, as pessoas chegam ao nosso meio, e aí então elas fazem um curso, passam pelo seminário e tal, e ok, eu entendi isso, eu quero isso para a minha vida, e aí então nós batizamos as pessoas aqui e acabou. E aí nós não nos comprometemos em caminhar com elas, em andar com elas, e a ordem que Jesus dá aqui é, batizem pessoas, e depois ensinem como devem viver. E depois ensine como devem viver. Nós incluímos pessoas visualmente, até espiritualmente, no corpo de Cristo através do batismo. Mas é com o caminhar com elas que efetivamente nós ensinamos como elas devem viver agora. Através daquilo que Jesus faz na nossa vida. E aí, isso é um desafio, porque isso requer dedicação. Nós precisamos relembrar aqui que a gente precisa ler a Bíblia de lá para cá, né? E o que estava na mente de Jesus quando ele deu essa ordem, o que estava na mente dele, queridos, não era que um dia vocês vão batizar pessoas, e aí então você matricula ela na escola dominical, e aí então você leva para ela domingo na igreja, você diz para ela que ela tem que ir todo domingo na igreja, ou então você fala, quando você tiver algum problema, você liga para o pastor e se resolve com ele, marca o aconselhamento. O que estava na mente de Jesus aqui, quando ele fala para os discípulos ensinarem as pessoas como elas deveriam viver, era, eu caminhei com vocês. Vocês aprenderam olhando como eu andava. Vocês aprenderam se relacionando comigo diariamente. Era isso que estava na mente de Jesus quando ele fala para ensinar pessoas como elas devem viver. Ensinar pessoas como elas devem viver hoje para nós requer a mesma coisa. Requer caminhar com elas. Requer dedicar do nosso tempo para elas. Requer dedicar, abrir mão, muitas vezes, de um tempo que a gente tem de lazer, por exemplo, de viagens, por exemplo, para eu atender um telefone e para eu ficar horas com a pessoa conversando, ensinando como ela deve viver. E aí, isso requer dedicação. E isso, consequentemente, é desafiador para nós hoje. Isso é desafiador para nós hoje. Talvez na sua mente aí esteja assim, bom, isso tudo que ele está falando aí tem a ver com líderes, né? Tem a ver com pastores ou pessoas que são liderança da igreja, presbíteros e tal.
É engraçado como esse texto nos apresenta isso, né? Em vários momentos, em vários outros momentos de narrativas onde mostra Jesus falando especificamente com os 11, a palavra no original, no grego, se refere a apóstolos. Os líderes, as pessoas que literalmente têm um contrato de Jesus para representá-lo, como liderança, né, dentro de comunidades. Em vários momentos, quando você pode ler um exemplo aqui, Marcos 6,30, o texto diz: os apóstolos reuniram-se com Jesus. E em vários outros momentos aparece a palavra apóstolo se referindo aos 11 apóstolos. Mas é engraçado porque, sobre a inspiração de Deus, Mateus não relata o início dessa forma. O texto não diz: os 11 apóstolos foram para o monte e encontraram Jesus. O texto diz: os 11 discípulos. Os 11 discípulos. Tá, onde que você quer chegar com isso? Eu quero chegar é que esses 11, nessa ocasião, eles estavam representando toda a comunidade de discípulos. Os 11 aqui, o que Jesus está dizendo para esses 11 aqui, Jesus não está dizendo para 11 apóstolos. Jesus está dizendo para 11 discípulos. E aí isso se estende a nós. Isso não é função do seu pastor. Isso não é função do líder. Isso não é função de pessoas específicas dentro da igreja. Discipular pessoas é uma ordem que se estende a toda a comunidade de discípulos. A toda a comunidade de discípulos. E isso é um desafio para nós, porque requer dedicação nossa para que isso se cumpra. Mas, em terceiro lugar, isso também é um desafio, porque é uma afronta ao nosso ego. Quando eu leio esse texto, eu me sinto afrontado. O texto, ele diz assim, né? Vocês vão fazer tudo isso como? Vocês vão batizar pessoas, depois vocês vão ensinar pessoas. Vocês vão ensinar pessoas tudo aquilo que eu lhes ordenei. Mas eu gosto de uma outra tradução que mostra bem o que o original quer relatar, que é: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por que isso é uma afronta ao nosso ego? Porque às vezes nós achamos que por tanto tempo de igreja que nós não temos mais nada para aprender. E aí então agora nós podemos ensinar pessoas tudo aquilo que a gente sabe. Mas o que Jesus está falando com eles é: vocês vão fazer isso por pessoas, vão discipular pessoas, mas vocês vão discipular pessoas não daquilo que vocês sabem, mas daquilo que vocês continuam aprendendo. É uma afronta, porque muitas vezes o meu ego me diz que: Pedro, você é um discípulo completo. Afinal, você tem tantos anos de igreja. E às vezes isso acontece com a gente. Nós achamos que nós somos discípulos completos. E aí então nós podemos começar a caminhar com pessoas, porque nós somos muito bons e nós temos muita coisa para ensinar para essas pessoas. Só que o chamado de Jesus para ser um discipulador é para ensinar tudo aquilo que a gente ainda continua aprendendo. Tudo aquilo que ele ainda tem ordenado. E aí isso puxa o nosso ego. Isso puxa o nosso ego, porque ele me fala assim: Pedro, você ainda tem muita coisa para aprender. Mas mesmo assim eu quero te usar. Mesmo assim eu quero que você comece a ensinar, então, tudo aquilo que você tem aprendido para outras pessoas. Esse é o chamado de Jesus para nós. E eu queria concluir essa parte aqui então, desse texto. Levantei todos esses desafios, né, que mexem com a gente, mexe comigo pra caramba isso. Mexe com você. A gente balança na cadeira. Porque cumprir isso é difícil. Mas existe uma promessa por trás disso. E aí sim, o nosso coração ele deve ser cheio de vontade de sair daqui. Eu quero fazer isso. Porque o texto ele termina dizendo que Jesus fala para os discípulos: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E é legal como isso, no texto original, o verbo estar aqui também, ele não se refere a algo futuro, ele fala: e eu estou com vocês até o fim dos tempos. E aí eu queria te perguntar, cara, você tem sentido Jesus na sua vida?
assim, diariamente, como que está a sua vida, assim, de sentir Jesus, de perceber que Jesus está com você, assim. Você tem sentido isso? Ou talvez você se encontra se sentindo às vezes sozinho. Você vem aqui, isso tudo tem sido muito bom, você tem aprendido tudo isso, mas na prática, quando chega segunda-feira, você entra para o seu escritório lá, você está no seu quarto e você, na verdade, está se sentindo sozinho. Eu queria te mostrar talvez uma saída. A saída talvez não seja você aprender mais sobre Jesus, ou ouvir mais mensagens. A saída talvez esteja agora em você discipular pessoas, em você alcançar discípulos, porque tem tudo a ver com a promessa de Jesus. E aí então, eu tenho certeza que a partir do momento que a gente faz isso de forma real na nossa vida, que a gente começa a ser vida de Jesus para outras vidas, discipular pessoas, de fato levar a sério na nossa vida, mesmo que seja o mais desafiador, mas de fato querer fazer isso. Eu quero fazer discípulos, eu quero cumprir essa missão. A promessa de Jesus para nós é: eu estou com vocês. Se vocês estiverem fazendo isso. É o que o texto está falando para nós aqui. E aí eu poderia acabar agora, então, essa mensagem, e eu tenho certeza que vocês iam sair daqui assim: poxa, que legal, é importante mesmo fazer discípulo. Eu já ouvi várias mensagens que me desafiaram dessa forma, e eu saí assim: que legal, eu aprendi que eu preciso fazer discípulo. E aí eu me perguntava, quase que eu voltava correndo assim atrás do pregador: cara, como que faz isso? E aí eu não quero deixar você sair daqui assim: tá, legal, eu aprendi isso, e como que eu posso fazer isso na prática agora? Como que eu tenho que fazer isso na prática? Então eu queria apresentar para vocês como isso tem sido feito hoje. Eu não sei se todos vocês sabem, mas nós temos, na prática, semanalmente, jovens e adolescentes da nossa comunidade se encontrando em shopping, em lanchonetes, em barzinho e tal, discipulando. Pessoas que Deus tem levantado. Então, assim, um jovem, um adolescente, e ele tira da agenda dele, do tempo dele, um momento específico semanal, e ele vai a algum lugar e se encontra com um discípulo para fazer isso que Jesus está mandando fazer. A gente precisa lembrar que a mensagem ela não muda, mas os métodos eles são adaptáveis, e eles têm que ser adaptáveis. Então, eu concordo com você se você me falar: Pedro, mas é impossível a gente fazer isso como era para os judeus. Exatamente. E não é isso que Jesus está pedindo. E por isso, então, ele nos dá a inteligência, a graça de desenvolver formas de fazer isso hoje, no mundo em que a gente está vivendo, da forma como nós estamos vivendo, corrida ou não, agenda cheia ou não. E isso tem acontecido. E eu estou falando de jovens e adolescentes que estão em ano de vestibular, que estudam de manhã, de tarde, à noite, sábado e domingo. E jovens e adolescentes que estão assim no período mais difícil da faculdade, cheio de prova, semana de prova, e não abrem mão disso. E aí, a consequência disso, eles têm sentido Jesus neles. Como então nós podemos fazer isso hoje? E aí, só abrir um parênteses aqui, nós temos jovens e adolescentes, nós já temos também muitos adultos daqui da nossa comunidade fazendo isso. Mas o nosso grande sonho é que toda a nossa comunidade se envolva nisso. Para que seja mais um programa? Não. Não é para que seja mais um programa. Não é um programa, é o cumprimento de uma ordem. E aí então nós vamos apresentar para você uma maneira disso
se tornar real e possível hoje, apesar de desafiadora, que vai ser. Mas uma maneira de se tornar real é possível hoje. Nós temos feito isso nos encontrando semanalmente. Em alguns casos até quinzenalmente. Nós nos encontramos. Quem se encontra? Se encontra uma pessoa, que nós chamamos de discipulador, e ela se encontra com uma, duas, no máximo 3 pessoas. Mas Jesus ele fez isso com 11. Mas Jesus. E aí, nós então nos encontramos com, no máximo, 3 pessoas. Então, vou usar o meu exemplo. Eu e mais 3 jovens, adolescentes, jovens. Homens, tá? Do mesmo sexo. Por que isso tem que ser assim? Nós vamos ver aqui por que isso tem que ser assim. Porque o que acontece nesse encontro qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo do discipulado? A partir do momento que a pessoa foi batizada, ela aceitou o Evangelho, ela agora precisa aprender como ela vai viver. Como ela vai viver. E aí, então, não tem como eu fazer isso com uma mulher. Me encontrar com ela semanalmente para fazer isso. Porque muitos aspectos que são tratados, e muitas arestas que são cortadas, precisa que uma mulher faça isso com ela. E que eu faça isso com um homem. Então, essa entra na nossa regra lá de indiscutíveis. A gente não discute isso. Homem se encontra com homem, mulher se encontra com mulher. E aí, então, semanalmente ou quinzenalmente isso tem acontecido. Onde que isso tem acontecido? Na igreja? Não. Na verdade, a ênfase nossa é que isso aconteça em qualquer lugar, menos aqui na igreja, no prédio. Por quê? Porque isso é a extensão da igreja. Nós somos igreja quando eu me encontro com o Marco na praça de alimentação do Shopping Dom Pedro. Lá nós somos igreja. Quando o outro se encontra num café em algum lugar, lá são igreja. Então, nós temos feito isso dessa forma. E a nossa proposta é que isso aconteça dessa forma. Que você se encontre com alguém e faça isso. Ensine essa pessoa como ela deve viver a vida de Jesus nela. E aí, então, como que funciona a dinâmica desse encontro? Nós temos esse encontro. E nesse encontro nós temos 4 partes para ele. Nós temos uma primeira parte que nós chamamos de quebra-gelo, que é o quê? Só aqui para isso se tornar prático, né? Às vezes, o Marco acaba de vir da aula dele, corrido, e eu acabo de sair da minha aula, corrido. Imagina a gente encontrar, vamos orar, e aí, como é que está a sua vida e tal. Então, a gente senta, e aí, cara, beleza? Como é que tá lá como é que foi a aula hoje, tal? E aí, como é que tá a semana? Legal, tal. A gente troca ideia. E, você viu aquilo ontem na televisão, cara? Você viu meu time ganhou, tal? E a gente bate papo. E isso gira em torno de 5 minutos, assim, coisa rápida, só para respirar. E aí, então, nós passamos para uma outra parte, que é a nossa parte devocional. Nessa parte devocional, nós temos alguns livros que eu vou apresentar para vocês, que nós utilizamos nessa parte. Tanto o discipulador quanto o discípulo possuem esse livro, esse material, e eles se propõem a estudar esse material durante a semana, e nesse encontro a gente tem um momento onde a gente troca uma ideia a respeito daquele capítulo. A gente troca uma ideia sobre o que ele achou, quais foram as impressões dele. Um detalhe, a devocional não é o momento. Na verdade, o discipulado não é o momento para você, discipulador, pregar, não é isso. Aqui, nós ouvimos todas as impressões que aquela pessoa teve. E ela fala tudo, e sai de tudo. E aí a gente escuta isso. Poxa, legal, é isso que você achou, tal, interessante. E a gente troca uma ideia a respeito disso. Depois que a gente sai dessa parte, nós temos uma outra parte que nós chamamos de prestação de conta. Aqui que o bicho pega. Nós temos um roteiro de perguntas, assim, bem específicas, né? Um roteiro de perguntas que me confronta. Por exemplo, eu pergunto para aquele garoto assim, cara, e aí, cara? Você acessou algum site pornográfico essa semana? Cara, e aí, você olhou para alguma mulher casada? Você teve algum interesse por ela? Coisas desse tipo. E aí tem uns mais assim, e aí, cara, você deu algum cheque sem fundo essa semana? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua relação com a sua finança?
Isso tem acontecido. E aí, é engraçado como que o negócio vai crescendo, né? Assim, no início, as respostas são, meu Deus do céu. E aí, com o tempo, o negócio vai acalmando. Mas por que vai acalmando? Porque elas estão aprendendo como que elas devem viver agora essa nova realidade de vida. Eu gosto muito de uma fala de um autor, chama-se Charles Swindoll. Ele diz que demasiadas horas de independência levam facilmente à queda. Olha que frase profunda. Demasiadas horas de independência levam facilmente à queda. Ninguém nasceu para ser discípulo de Jesus sozinho. Nós precisamos prestar conta da nossa vida para alguém. Para pessoas que Deus coloca na nossa vida como discipuladores. Pessoas que vão ser Jesus para nós. Por isso é importante, mas é um desafio. É um desafio isso. Mas é importante. E aí então nós terminamos então com aconselhamento e oração. Basicamente é aqui que o discipulador fala mais. Basicamente é aqui. Depois que eu ouvi tudo, depois que eu tive toda a percepção, e aí então troco uma ideia. Olha, então, age dessa forma, o que você acha disso, tal. É nessa parte aqui que a gente aconselha. E aí então a gente termina orando. A gente faz isso, dependendo das pessoas, em 30 minutos da nossa semana. Isso acontece mais com homens. Com mulheres, isso se estende um pouco mais. Mas você consegue fazer isso em 1 hora. Você consegue fazer isso em 1 hora. Então, isso aqui é o que tem acontecido. E essa é a proposta que nós queremos que toda a nossa comunidade se envolva. Toda a nossa comunidade se envolva nisso. O reflexo disso vai ser... O reflexo disso não vai ser que você vai cumprir uma obrigação. O reflexo disso vai ser para a sua vida. A vida de Jesus, o tempo todo presente. Porque Ele falou isso. E eu vou estar com vocês. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ele está falando isso especificamente por causa da ordem que Ele deu. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter a garantia da minha presença com vocês o tempo todo. Então, nós precisamos fazer isso. É um desafio, mas que nós precisamos fazer. E aí eu gostaria de apresentar alguns dos nossos materiais, o material que nós temos utilizado. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso de forma didática, sequencial. Então, um novo convertido, por exemplo, é aquela coisa do alimento ainda levinho, senão ele vai passar mal. Você não vai dar para um neném uma picanha. Então, a gente começa devagar, e aí a gente começa pelo começo, pelo Evangelho. E aí nós temos esse material do Investigando o Cristianismo, que é um material Evangelho puro no livro de Marcos. São 7 encontros, ele termina em 7 encontros, 7 semanas. Detalhe que muitos dos nossos jovens e adolescentes já passaram por esse livro, já estão 2 na frente desse já. Adolescentes que foram batizados no final do ano passado. Adolescentes que foram batizados no final do ano passado já estão discipulando. Olha que louco isso. Já estão discipulando. Então, esse é o nosso primeiro material. Ele é um material bem... como o nome diz, olha, você vai investigar o cristianismo. Você vai ter suas primeiras impressões do que é de fato. E aí depois, nós, então, aprofundamos um pouquinho mais nesse livro, O Maravilhoso e Bom Deus. Acelera um pouquinho. Aqui a gente desconstrói algumas visões que nós temos a respeito de Deus, que é muito comum por causa da mídia, por causa de tudo mais. Então aqui nós estudamos assim, quem é Deus? O subtema é Apaixonando-se pelo Deus que Jesus conhece. É um livro muito bom, altamente didático, tem tarefas, tal, enfim. São, se eu não me engano, 13 capítulos, eu acho. Aí nós então aprofundamos um pouquinho mais. Então agora que você já aprendeu o Evangelho, você já tirou suas dúvidas sobre Deus, aprendeu quem é Deus, agora você vai ter o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus, meu amigo, precisa disso aqui. E aí a gente aprofunda. E aí a gente sai desse livro, então, nós passamos para o Deuses Falsos. Deuses Falsos aí também já é algo mais sólido, desconstruindo
alguns deuses que estão presentes no nosso coração, que precisam morrer, tal. Então já é algo mais sólido. E aí o bicho pega no siga-me. Siga-me é um negócio que balança todo mundo que lê. Assim. Você lê o negócio, os primeiros capítulos é tenso. Mas ó, isso aqui já é material para mais de anos já. Isso aqui a gente já tem mais de anos. Né? Então começa do básico. E aí nós adotamos o estranho. Alguns dos nossos adolescentes já estão nesse livro aqui, né, o estranho. Ele fala assim, não tem como, você tem que ser estranho no meio desse mundo, né, e você vai ser um estranho. Então, esse livro, e nós temos outros materiais aí já específicos que são adotados, né, esse aqui é o nosso currículo básico. Já outros materiais específicos, que aí surge de acordo com a demanda, né, de acordo com a demanda do seu discípulo, e aí então você já conhece outros materiais, tal, enfim, e surge isso. Eu queria então que a gente tivesse um tempo agora para pensar um pouquinho sobre tudo isso que foi falado. Nós entendemos que é um desafio. É um desafio. Cumprir isso é um desafio. Mas é um desafio que tem a promessa de Jesus de que Ele está conosco o tempo todo. E aí quando Jesus está com a gente, o negócio flui. E aí então nós temos um ponto de partida, algo que dá para começar. Algo que dá para começar. Isso que eu falei com vocês que em 20 minutos desse ponto, nós temos um treinamento de um dia para falar sobre o discipulado, como que ele vai funcionar. Nós demos aqui no ano passado 2 vezes, a nossa proposta é que nós voltaremos a dar esse treinamento, mas a gente quer terminar essa série fazendo você entender que não basta apenas eu receber o Evangelho para mim, porque o Evangelho necessariamente me leva a fazer isso por outra pessoa, a dedicar minha vida para ensinar outra pessoa como ela deve viver a vida de Jesus. E aí sim, nós seremos discípulos e nós faremos discípulos. E aí o ciclo está completo. Eu queria que a gente tivesse, então, um tempo agora para a gente pensar sobre coisas que a gente precisa praticar. A primeira coisa é que nós oremos para que Jesus condicione o nosso coração a isso, ao cumprimento disso. Isso não vem de nós, eu não vou te convencer a fazer isso, não vou. Mas Jesus não só pode, como Ele quer condicionar o nosso coração a isso, ao cumprimento dessa ordem. E aí, então, nós vamos orar. Eu quero te pedir para você orar, para que Jesus prepare alguém para caminhar com você, como um discipulador, para que Jesus prepare alguém para caminhar com você. Você, homem, independente da sua idade, que Jesus prepare um homem para ser Jesus na sua vida. Ensinar como que você deve viver, para carregar o fardo junto, para caminhar junto. E aí, um terceiro passo é orar para que Jesus coloque alguém na sua vida para você cuidar. Para você, algum discípulo na sua vida para você cuidar. Só gostaria de terminar falando, nós tivemos a experiência disso ontem. Um dos jovens que eu caminho com ele tinha uma crise assim, cara, às vezes perde muito sentido a minha vida como discípulo e tal. E aí eu tive um discernimento, eu falei, então cara, nós vamos orar, isso ano passado, nós vamos orar para Deus colocar alguém na sua vida, para você ser ponte entre essa pessoa e a vida de Jesus. E aí o Evangelho vai fazer todo sentido para você. Beleza, começamos a orar por isso, ano passado. Aí ontem esse rapaz vem aqui e traz uma pessoa, um jovem com ele, um garoto com ele. E me procura, Pedro, é meu amigo e tal, cara, ele vai participar aí hoje e tal, enfim. Beleza. Pregamos ontem, a minha pregação ontem foi sobre missão. Foi sobre missão, assim, ela é do Evangelho, mas o cunho dela específico não foi evangelístico.
Foi mais desafiador. E aí eu fiz um desafio no final e esse garoto veio na frente. O convidado veio na frente. Eu assustei com o negócio. E aí no final do culto, esse jovem, né, que eu caminho com ele, me procurou e falou: Pedro, você pode conversar com fulano ali na sua sala? Tal. Eu falei: vamos lá, vamos junto. Levei junto. Aí eu sentei e perguntei: e aí, cara, como é que você tá? Tal. O menino começou a chorar, o convidado. Chorando e eu vendo, né, aquilo. Tal. E aí eu compartilhei, ele me contou um pouco sobre algumas coisas que ele tem passado, um jovem de 25 anos. E eu falei do evangelho para ele, compartilhei o evangelho. Antes de eu terminar, ele falou assim: eu quero esse negócio aí. Na hora eu olhei pro garoto que estava do lado dele e falei: hoje o evangelho faz sentido para você. Eu não sei se o evangelho já perdeu o sentido. Mas Jesus, o desafio dele para nós é: faça discípulos. E o evangelho vai fazer sentido.